مش مستحبة تنقل عمرها. Pode dar Covid-19 a enfermidade causada por este vírus. Projeto EI, Educação e Informação. Atravessando a pandemia. Durante todo esse período da quarentena, com o distanciamento social, a paralisação das atividades escolares e a presença das crianças durante todo o dia em casa, a convivência incessante com suas famílias deu visibilidade para uma série de relatos e problemáticas que antes eram extremamente do âmbito privado de cada família. Questões do tipo: como as mães e pais se relacionam com a educação escolar de seus filhos e filhas? Como se relacionam com as escolas? O que esperam da educação de suas filhas e filhos? O que esperam das escolas? Vieram à tona por vídeos, áudios de mães, pais, avós, meio desesperadas, sem saber como lidarem com as crianças e as demandas da educação remota. Tudo uma novidade. Nos últimos anos, em que a ideia de família está em disputa e tem sido reconfigurada constantemente, essas duas instituições, escola e família, parecem terem entrado em um eterno conflito, uma atribuindo à outra suas responsabilidades e culpas. Mas de quem é a responsabilidade da educação das crianças? Qual a educação? Quando estamos falando de educação infantil, de 0 a 6 anos, a legislação é clara. Trata-se de um compartilhamento de responsabilidades. E é essa a ideia que me respalda a dizer que a educação das crianças é uma responsabilidade de toda uma comunidade, não devendo ser aprisionada nem a uma escola, nem a uma única família, núcleo e modelo familiar. Crianças têm muitas demandas, muitas energias, muitas perguntas. Elas precisam partilhar toda essa energia com várias pessoas, adultos e crianças. Elas precisam alegrar e demandarem cuidados de muitas pessoas. Por isso é tão ruim manter as crianças presas em casa. E essa tem sido a grande dificuldade das famílias na quarentena. A ida das crianças à escola e à creche desde bem pequenas tem sido uma vantagem nesse sentido. A educação das crianças pequenas, a presença pública dos bebês, humaniza o humano e os adultos e adultas. Mas, nesse tempo desumano, muitas famílias têm reclamado da convivência constante com as suas crianças, do cansaço, da falta de paciência, de não conseguirem orientar as atividades, da falta de escola, da falta que a escola e as professoras fazem na vida das crianças, mas também reclamando das escolas estarem fazendo propostas de atividades chatas, desinteressantes, cansativas, descontextualizadas. Como dá para perceber, não há um lado mais certo do que o outro. Tenho feito muitas lives falando para e com as professoras da educação infantil sobre as diferentes possibilidades de acolhimento e de diálogo com as famílias, na tentativa de construir amizade entre elas. Mas queria aproveitar essa oportunidade para falar diretamente com as famílias, principalmente com as mães, mulheres que têm se desdobrado em 1001 atividades, que estão exaustas, estressadas, solitárias e mergulhadas no mar das incertezas. É preciso que mães e professoras, ambas mulheres, sejam cúmplices, parceiras e não rivais da atenção infantil, e não empurrando uma culpa à outra. Que ambas, por diferentes perspectivas, olhem e escutem essas crianças. Seus medos, anseios, angústias, dúvidas. As crianças, fora da escola e do convívio comunitário ampliado dos espaços públicos, estão sujeitas a altos índices de violência doméstica, de assédio. Algumas começaram até a trabalhar para ajudarem a renda de suas famílias. Outras estão abandonadas e solitárias. Essas crianças, ou melhor, toda essa geração que está desde o início deste ano sem ir à escola, com atividades remotas ou não, ficará marcada pela falta de uma das relações mais importantes na infância, o convívio com outras crianças, para a construção das linguagens e culturas infantis, que são construções que se dão entre elas, as crianças.
além de estarem privadas também de certo distanciamento de suas famílias, o que é muito salutar para a construção de processos de individualidade, identidade e autonomia infantil. Por isso, é tão importante que as atividades mediadas pelas escolas sejam de escuta das crianças, mas também de esclarecimento do contexto em que vivemos, para crianças e famílias. Atividades que, ao invés de garantir a relação e interação entre as crianças, tão fundamentais, mas que não são possíveis nesse momento de distanciamento, permitam e provoquem a relação e interação das crianças com a realidade, com a natureza, com o meio natural, com as diferentes formas de vida. As crianças precisam, nesse tempo de perdas e lutos, se conectarem com tudo que é vivo, é dinâmico, tudo que tem vida. Os indígenas dizem: quem não cuida da vida, cuida da morte. Pular, dançar, brincar, correr, contar histórias, apreciar a natureza, cuidar das plantas e animais, cozinhar, nutrir, exercitar-se, sonhar, emocionar-se, tudo isso é cuidar da vida, em qualquer idade. Mas na infância, tudo isso é imprescindível. Seguimos juntos atravessando a pandemia. Eu sou Fabiana Canavieira, professora do curso de Pedagogia da UFMA.